Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Também é muito importante seu comentário, a sua opinião. Se você também tem um hype aí, deixa o hype quando você dá o like, sempre aparece. Então deixa ele aí que ajuda demais. A direita precisa do seu apoio. Eu vou sortear uma Constituição para quem acertar qual ministro do STF decidiu fazer mais uma entrevista, mais uma vez envergonhando a Suprema Corte e mostrando que a Constituição não vale mais nada. Inclusive, é por isso que eu vou sortear, porque não tem por que ter uma Constituição hoje como deputado federal se nada que está ali vale alguma coisa. Está na Constituição. A única casa que tem a prerrogativa de fazer impeachment de ministros do STF é o Senado. Se conseguir a maioria das pessoas apoiando, a maioria dos senadores apoiando o Senado, então se daria a abertura de um processo de impeachment. Aí hoje, um ministro da Suprema Corte que deveria resguardar e proteger a Constituição, ele mesmo, Gilmar Mendes, decide dar mais uma entrevista e na frente do jornalismo que ele agora quer derrubar. Vamos lembrar que agora eles já não gostam mais dos jornalistas, porque os jornalistas estão muito antidemocráticos, tá? Ele faz a seguinte afirmação. Eu acho que, primeiro, é um equívoco, mas é um equívoco compreensível, porque certamente algumas pesquisas indicam que isso tem um apelo eleitoral. Entre o pensamento e a ação, o pensamento e o gesto, vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, terá imensas dificuldades de implementá-la. Por quê? Porque o todo institucional caminhará talvez num outro sentido. Eu não fico preocupado. O que é o todo institucional que caminhará contra o sentido de um impeachment de ministro do STF? É o próprio STF que vai, sei lá, prender os senadores? Com essa temática, mas entendo. Há, inclusive, um tipo de propaganda que se faz, diz, não, há um dolo, mas é um dolo bônus. É aquilo que se faz apenas para fins de comercialização, ou no caso eleitoral, para fins eleitorais. Então, todos os candidatos ao Senado que estão falando que vão apoiar o impeachment de ministro do STF estão fazendo isso só para enganar, porque não tem a menor chance disso acontecer. A questão está mais colocada em relação a esse contexto eleitoral, mas não para se efetivar quando alguém eventualmente lograr ou obter um cargo de senador. Você sempre fala de ser promessa de campanha, não? Não, absolutamente. Ministro, Eu sou um enfermeiro que já viu sangue, então não me impressionam essas promessas de campanha. O senhor falou num todo institucional que impediria uma ação desse sentido, mas no cenário, por exemplo, com o Flávio Bolsonaro presidente, que defende o impeachment de ministros, e numa maioria da direita do Senado, o senhor não avalia que tem esse risco? Não avalio, não imagino. De acordo com ele, nem se fizer maioria de direita no Senado, não vai ter impeachment. E também não vou trabalhar sobre cenários neste momento. Curioso, né? É algo que está na Constituição. É um clamor da população brasileira hoje. Basta lembrar as pesquisas. 66% das pessoas falam que só vão votar em candidatos ao Senado que tenham compromisso com o impeachment de ministros do STF. 66%. Aqui em Goiás é maior ainda. E aí nós temos um ministro da Suprema Corte, que é visto como um grande mentor desse colapso moral que a Suprema Corte se encontra, e ele diz que não, isso não vai acontecer, não tem a menor chance. Olha, Gilmar Mendes vai aposentar nos próximos, acho que daqui a 3 ou 4 anos. Ele é um dos próximos a aposentar, graças a Deus. Eu acho que ele não corre o risco de impeachment, porque ele tá com o pé fora, né? Um dos pés já tá fora. Mas você acha que não vai ter ministro ali que vai ser empichado? Até por senadores do centro, porque ninguém aguenta mais. Gente, acabaram com o sigilo da fonte. Agora estão falando que jornalista tem que ter diploma. Busca e apreensão na casa de um jornalista. Pelo amor de Deus. O Brasil só tem uma chance de dar certo se a gente resgatar a sanidade
na nossa Suprema Corte. A gente não pode ter ministros que têm contratos, cujas esposas têm contratos com mafiosos, que andam em jatinho, e que eles não explicam o que esse contrato compreende. E quando tentaram explicar, ficou vergonhosa a explicação. É assim, cara, esse povo, não se surpreendam, eles ainda vão aprontar alguma coisa e a gente tem que estar preparado para isso. Eu faço quase todas as noites quando eu vou dormir, e uma das primeiras que eu faço ao acordar é: será que ainda dá tempo de mostrar para o povo brasileiro o que realmente está acontecendo com o Brasil? E o que poderá acontecer com o Brasil caso o Lula seja reeleito? Eu me pergunto isso, porque eu vejo essa imagem ela está na minha cabeça o tempo inteiro. Se você perguntar para qualquer cidadão médio no Brasil e perguntar: essa imagem, esse gráfico representa o quê? Muito provavelmente, graças à imprensa que faz propaganda do Lula e aos 278 milhões que ele gastou esse ano com propaganda, o brasileiro médio, aquele que tem um baixo nível de instrução, vai achar que isso aí provavelmente é o aumento de emprego no Brasil, o aumento do salário mínimo, o aumento da renda, o aumento do PIB. Só que esse gráfico ele deveria assustar qualquer pessoa, indiferente do seu grau de instrução. Esse gráfico aqui que está muito famoso agora no Brasil e deveria rodar o Brasil inteiro, ele mostra o número de empresas que estão pedindo recuperação judicial. Recuperação judicial é quando a empresa já não consegue pagar as suas contas e pede socorro para a justiça para não precisar pagar as suas contas, as suas dívidas. É uma empresa falindo. É o passo que vem antes da falência. É o passo da recuperação judicial. É quando ela tenta dar o último suspiro para colocar o nariz fora d'água. E esse gráfico que você está vendo aqui, ele é justamente isso. Ele é o gráfico da recuperação judicial no Brasil. Por que isso é tão assustador? Empresas falindo quer dizer que essa empresa não vai mais estar oferecendo serviço nem produto e são pessoas que vão perder os seus empregos e vão passar para o Bolsa Família. Dessa forma, o governo consegue segurar a taxa de desemprego. Ele coloca essas pessoas no Bolsa Família. Daí tem uma outra matéria. Essa aqui já é mais recente. Pedidos de recuperação judicial batem recorde no primeiro semestre. Alta de 6,2% em um semestre. Isso quer dizer que em um ano seria um aumento de 10%. Em 4 anos, 50% por aí. Por que isso é tão grave? Casas Bahia pediu recuperação judicial. Todo mundo viu. E ela está quebrando, ela está falindo. Ela foi e demitiu, acho que 3 mil pessoas. Agora imagine você nessa situação, você é empresário. A sua empresa está falindo. Você não tem outra salvação a não ser demitir. Só que aí o governo te proíbe de demitir pessoas. Justiça suspende demissões coletivas do grupo Casas Bahia e proíbe novos cortes. Isso aqui se chama ditadura financeira. Isso aqui é socialismo puro, tá? Você não é mais dono da sua empresa. Você que é microempreendedor, médio, grande, não importa. Você não é dono da sua empresa. Você não pode nem sequer demitir pessoas para salvar o emprego das outras. Se você tem 10 mil funcionários e precisa demitir 3 mil para manter o pagamento dos outros 7, você não vai poder. Você vai ter que fechar as portas e botar todo mundo na rua. Empresa teria 5 dias após ser intimada para restabelecer vínculos jurídicos e econômicos. Ou seja, a empresa ela é obrigada, Casas Bahia, que está falindo, com um rombo de 17 bilhões, agora vai ser obrigada a recontratar as 3 mil pessoas que eles demitiram e reabrir as 300 lojas. Eles nem sequer podem fazer uma alocação de recursos para se manterem vivos. Você aí, que tem uma pequena empresa, que você tem 2 funcionários, nós vamos chegar no momento que para você sobreviver, você vai precisar demitir um, você não vai poder. O governo, a justiça, né, essa justiça fascista, vai te obrigar a recontratar. Isso aqui é um escárnio. Uma empresa não poder demitir funcionários para se manter aberta, para manter as outras 80% das famílias sendo sustentada, tendo uma renda. Não pode. Tem que recontratar todo mundo. Então preste atenção. Nós estamos tendo recorde de empresas falindo que em breve não poderão nem sequer demitir. Como que você faz se você tem uma empresa que ela não dá lucro, você precisa demitir, senão
Não tem por que ter uma empresa e você não pode demitir as pessoas. Você já imaginou, cara? Esse é o Brasil de agora. Mais 4 anos disso. Não precisa nem falar mais 4 anos. Mais 1 ano de Lula. Só mais 1 ano de Lula já acaba com esse país por completo. Mas nós tentamos avisar. Lá atrás, nós fomos censurados, mas a maioria da direita tentou avisar. Não vai dar certo. Nós vamos entrar num colapso econômico. E é o que nós estamos vendo. Vai no supermercado, tenta pagar o boleto do seu aluguel. O aluguel vai subir absurdamente ano que vem com essa nova reforma tributária. Mas vocês não estão entendendo o que vai acontecer com o aluguel. Já triplicou o número de moradores de rua. E agora as empresas não podem mais demitir. Parabéns. É assim que se mantém emprego mesmo. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política. Movimento internacional promovido por Nuno Marques. Ministro do STF faz aceno a mais de 90 países para acompanhar a apuração das eleições de outubro e verifica o funcionamento das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral TSE reuniu embaixadores e representantes diplomáticos de 91 países e 3 organismos internacionais em Brasília para apresentar o procedimento, tecnologias e mecânicos de segurança que serão adotados nas eleições gerais de outubro. O encontro entregou o programa Convidados Internacionais para as eleições de 2026. Ao abrir a sessão, o presidente do STF, ministro Cássio Nunes Marques, destacou a transparência do processo eleitoral brasileiro. O Brasil tornou-se, ao longo das últimas décadas, a referência mundial à realização de eleições, e afirmou o ministro aos diplomatas presentes. Segundo o TSE, o pleito deste ano vai usar 560,11 urnas eletrônicas distribuída em mais de 497 mil sessões eleitorais em 2.641 zonas eleitorais espalhadas por mais de 5.500 municípios, com cerca de 2 milhões de mensagens voluntários mobilizados. Ao Brasil teve se aproximado de 159 milhões de eleitores aptos a votar em outubro. Nuno Marques também tratou do avanço da inteligência artificial nas disputas eleitorais, especialmente na produção de vídeo e áudios manipulados. Detalhou o plano de contingência à justiça eleitoral para combater a disseminação em massa de informações e uso de deepfakes. Durante a campanha, o tribunal informou que firma parceria com a empresa Web para tentar bloquear a clonagem de voz de candidatos e que as plataformas digitais comprometem a participar de uma sala de situação da corte durante o primeiro e segundo turnos. O ministro anunciou ainda que o TSE vai realizar entre os dias 2 e 4 de outubro um novo programa com a participação de cerca de 80 autoridades, entre os juízes especialistas estrangeiros, com a campanha em estado auditórios públicas, preparação das urnas, votação e apuração dos votos. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Se você tem um hype aí, deixa o hype no vídeo, que ajuda a gente a alcançar um público maior. A direita precisa muito do seu apoio.